Olá, bem-vindos ao nosso terceiro podcast Pode Planejar. Estamos aqui na nossa terceira edição. Eu sou o Arsenildo Nunes, sócio da Planejar Contabilidade e da Meta Assessoria Financeira, e estou aqui com a minha sócia Magda e com o nosso convidado que logo em seguida estará se apresentando para nós. Magda, por favor, se apresente. Então, olá, tudo bem? Meu nome é Magda Worman. Estamos aqui com o nosso terceiro podcast e muito felizes com o nosso convidado de hoje, que para nós é uma honra tê-lo aqui. O nosso convidado de hoje é o Vincenzo Leonetti Neto. Ele é sócio da ASPO aqui do Brasil e sócio de algumas outras empresas. Carioca de nascimento, mas gaúcho de coração já, né, Vincenzo? Por favor, se apresente. Bom, como já foi dito, né, eu sou o Vincenzo, bom dia. Realmente sou carioca, mas venho ao Rio Grande do Sul, mais precisamente na Serra Gaúcha, eu acho que há 50 anos, posso falar, mais ou menos isso. Desde criança, tem uma história muito interessante que começou com meus pais, né, com alguns empreendedores aqui da região, e a gente continua até hoje. Muito bem. O Vincenzo vem há 50 anos, mas é isso, desde criança, né? Porque o Vincenzo não tem 80 ainda, ou seja, não era para trabalhar ainda na época, era trabalhar com o pai, né? Não, vinha passear, é verdade. Mas eu estou mais perto de 80 do que... menos, né, Vincenzo? Bom, estamos recebendo hoje o nosso convidado, que é, como eu comentei antes, né? Carioca, tem negócios no Rio de Janeiro e tem aqui é sócio de uma empresa na Serra Gaúcha, né? Mas como o próprio Vincenzo disse, há muito tempo que ele vem para a Serra, até mesmo antes da constituição desta empresa na Serra, né, Vincenzo? Conta um pouco dessa tua história, como é que tudo aconteceu. Nós estamos falando de uma empresa aí que foi constituída aqui com sócios estrangeiros lá em 2001, né? Mas mesmo antes disso, o Vincenzo já vivia os negócios da Serra Gaúcha. Conta para nós um pouco dessa história, Vincenzo. Bom, é um pouquinho parecida com o povo daqui do Sul, né? O meu pai era um imigrante italiano, começou por São Paulo, depois foi parar no Rio de Janeiro e tinha uma formação nessa área, vamos chamar assim, de mobilidade automotiva. Ele era eletricista desses caminhões Ivecos que vinham, né? Hoje Iveco, na época Fiat, né? Fenemé, se eu não estou errado. E montou uma empresa, morava numa pensão onde os italianos chegavam no Rio de Janeiro, ali no Catete, e arrumou um sócio italiano. E eles começaram a trabalhar nesse mercado de transporte, fazendo consertos desses caminhões. E um belo dia, o sócio dele foi para a Itália, voltou com um produto, que era um produto que se encaixava bem, né? Na época era necessário para o semi-reboque. E pegou lá, na época, me lembro, era um Corcel. Corcel era dos anos 70, isso. Não é que eu me lembre, mas eu conheço a história. E trouxeram esse produto aqui para a Serra Gaúcha e apresentaram para empresas daqui da região. Não sei se eu posso citar as empresas. Pode. Randon, na época tinha Randon, problema. tinha rodoviária. Depois, se eu não estou errado, a Randon comprou a rodoviária, mas era assim. E mais precisamente pela pessoa do seu Nino, seu Raul Randon. Foi muito interessante. E começou a fornecer para cá. Começou a fornecer... Era um item, era uma tomada elétrica para semi-reboque. E aí, de origem italiana, o povo daqui também, principalmente a família Randon, e começaram a fazer negócios entre as empresas, eram fornecedores de componentes, e ele começou a fazer outros produtos para essa linha do semi-reboque. E foi em frente. O sócio dele, meu pai cuidava dessa empresa de componentes, o sócio dele ficou sendo o gerente de uma filial da Randon no Rio de Janeiro. Né? Sabe que naquela época as coisas eram feitas entre amigos, assim. Uhum. Né? E foi muita gente daqui foi para lá para montar essa filial, né?
era engraçado na época, eles se hospedavam na minha casa, né? A maioria dos gaúchos que vinham. A minha mãe cozinhava e ainda vive, cozinha muito bem, e eles ficavam na minha casa. E a gente tinha essa afinidade com todo esse pessoal, e aí eu vinha muito para cá. E a empresa foi crescendo, passou por várias fases, né? Não sei se a gente pode contar tudo, mas... Não, pode ir contando. A ideia, Vincenzo, a ideia é justamente essa, né? Da onde é que surge essa veia empreendedora, né? Se isso vem de herança, se isso vem do Vincenzo, da necessidade do Vincenzo de empreender, é despertar esse empreendedorismo nas pessoas e mostrar que isso é possível, né? Eu não sei se isso é uma herança, mas eu acho que além da herança, porque você pode ficar deitado e berço esplêndido, né? Isso aí. Mas até porque, né, Vincenzo, a história do Vincenzo e da família do Vincenzo se mistura com a história Randon, quando a gente fala dos caminhões lá da época, lá dos anos, final dos anos 60. Em algum momento da minha vida eu achei que eu tinha um crachá da Randon. Muito bem. Né? Tem coisas muito interessantes, histórias muito interessantes que eu posso contar sem problema nenhum. Mas eu acho que é isso também. Eu acho que é um pouco do DNA, né? Meu pai veio com 18 anos para o Brasil, imagino que no pós-guerra, assim, né? Queria fugir daquilo que tinha na Europa, trabalhar na terra, não era o perfil dele. Né? Minha mãe veio na época da guerra, né? Ela lembra das bombas, de ter que se esconder, aquelas coisas todas, veio também pequenininha. E assim, mas eu acho que vir para cá e conviver com essa realidade daqui, o pessoal daqui é muito empreendedor mesmo, eu tenho essa admiração, sim. E eu acho que isso me ajudou muito. Então, várias pessoas da época Randon, porque a gente tinha muita afinidade, que foram para o Rio e abriam portas para mim quando eu vinha para cá. Então, eu tinha acesso a muitas pessoas dentro da Randon. E eu ouvia muito, apesar de eu falar muito, mas eu via muito e admirava muito todo esse trabalho. Eu acompanho essa empresa também de um outro ângulo, né? E vejo esse crescimento e aquilo em algum momento eu pensava assim, eu queria ser parecido, né? Ou pelo menos tentar fazer a minha empresa andar nesse ritmo, né? Então, assim, me lembro... Tem uma história que aí, quando a gente vinha para cá, tinha... Em algum momento, a história do meu pai com o seu Raul se confundiu na empresa do meu pai, né? Não eu com a Randon, né? O seu Raul na pessoa física com a empresa. Eles foram sócios por algum tempo. Uma época que a gente passou pela concordata também da Randon, assim, foi um momento muito, muito difícil, mas muito interessante. A gente recebeu muita ajuda também, de colaboração, a gente trabalhou bastante também. E eu vinha muito para cá para, prestar umas contas, às vezes, né? Eu vinha para cá para conversar. Na época, eu me lembro que o financeiro, o seu Moraes, uma pessoa muito... Sabe, eu acho que ele foi professor da universidade. Foi reitor. Ele era um mentor, assim, para mim foi muito interessante. Toda vez que eu vinha aqui, eu ficava com ele 1 horinha, 2 horinhas, conversando. Eles criaram um guarda-chuva de empresas, onde a empresa do seu Raul, a gente tinha um nome Beta, alguma coisa assim, se encaixava ali. Depois, a Randon foi vendo o que realmente era interessante para o negócio dela e foi se desfazendo de algumas coisas. E uma delas foi a nossa empresa, que a gente comprou essa parte de novo. Mas eu me lembro que uma vez eu fui conversar com o seu Raul, prestar umas contas, assim. Eu até acho que o pessoal vai brigar comigo, mas tudo bem. Eu não gosto de chimarrão, tá, gente? Só por isso. E aí eu sentei na frente dele, ele me ofereceu um chimarrão. Aí eu peguei aquele chimarrão e dei uma bicadinha. Ele falou, não. Tem que beber tudo. Aí, tá bom. Não é caipira carioca. Deve fazer aquele barulho. Devolvi para ele, não, tem que beber tudo. Eu dei uma puxada mais forte. A lágrima começou a escorrer, assim, eu olhando para ele, ele olhou para mim assim, a lágrima escorria, porque me queimei todo. Eu juro que eu tirei o céu da boca inteirinho, assim. Aí eu não gosto disso. Aí, tá, mas toma tudo e depois deixa ali. Não gosta, mas não deixa a baba mas toma até o final. Então, isso é assim, mas só para ilustrar que eu tinha esses contatos muito interessantes com essas pessoas que eu admiro bastante. Eu acho que isso formou a minha ideia, né? De ser um pouco assim, né? Eu acho é a tua essência, né? Não tem como mudar lógico a que essência, né? Se eu não tivesse também, né? Precisava de vamos chamar assim, de um clique, né? De um gatilho, assim. Normalmente é o meio que nos faz, né? Ser o que somos. Talvez se eu ficasse no Rio de Janeiro jogando
na praia, alguma coisa, todo dia, talvez mas vendo o crescimento da região, das empresas aqui, eu falei assim, eu acho que é isso que eu gostaria de tentar também, entendeu? Aí foi isso. Muito bem. E eu vou te perguntar, até agosto agora de 2023, ainda a Áustria, né, e a Itália tinham participação nas POC, e aí você resolveu, então, incorporar isso tudo para você, na pessoa comprou, né, digamos assim. Então, qual que é a minha pergunta, assim, como surgiu essa decisão e o porquê? O meu trajeto de empresa, né, de empreendedor, se eu posso falar assim, não é sempre só de coisa boa, mas tem muita dificuldade. A gente tenta muitas coisas, né? Eu, em algum momento, até na época antes da SPOC, nessa empresa que era familiar, depois foi vendida por uma multinacional, e nesse momento da vida, entrou um sócio italiano, né? Que eu acabei conhecendo nos anos 90, ainda não tinha internet, não tinha nada, era meio catálogo mesmo, sei lá, né? Uma empresa do mesmo segmento da minha, e o Brasil estava mudando a legislação de freio e tinham outros componentes que a gente não fazia no Brasil. A gente tinha um veio de mercado americano a nível de freio, depois começamos a olhar um pouco mais para a Europa. Hoje o Brasil olha muito mais para a Europa, tem muito mais afinidade com as normas europeias. E aí eu fui buscar um parceiro para aumentar o portfólio de produtos, que a gente tinha umas cópiazinhas e a coisa ficou um pouquinho mais complexa. E aí conheci essa pessoa. E eu acho que a história foi muito interessante, né, de negócio, de confiança, né? A gente acaba ficando amigo, a gente quer manter uma distância, mas assim como na época do meu pai, com todo o pessoal daqui, tinha muitos amigos, né? Às vezes a gente bypassava as pessoas para reclamar. Ô, Raul, olha só o que está acontecendo, né? E uma coisa que eu acho que eu posso dizer, isso eu afirmo, eu sempre entrei nas empresas, como conversa com a Randon, pela porta da frente. Temos boa relação, assim, apesar de afastamento, porque as pessoas têm suas famílias e tal, Sim. mas com a família Randon na época, mas nunca me usei disso para qualquer tipo de negócio, nunca fui me queixar com ninguém sobre isso, até porque não cabe, né? Eles têm as empresas têm os funcionários, as pessoas responsáveis para tomar as decisões. Então, ficar reclamando para dono, isso é folclore, né? Isso não funciona. Concordo. E não é de bom tom. A relação é bem profissional. Eu nunca me usei disso em momento nenhum. Nunca fui. Meu pai, naquela época, o seu Raul reclamava muito com ele. Era outra época, era muito engraçado isso. Né? E eu ficava só ouvindo. Eu falei, isso vai sobrar para mim, né? Porque se tem alguma coisa que não está dando certo aqui, depois eu que vou responder por isso, né? Mas eu acho que o pessoal conseguia identificar isso também, que eu me mantinha sempre numa posição mais profissional, né? Sim, até em função do crescimento das próprias empresas, isso e as muda estruturas mudam muito, muda né, muito. Vincenzo? A gente sabe disso, né? Eu acho que o que você pode fazer nesse momento de conhecimento é fazer as pessoas te ouvirem, mas não que isso fazem tomar alguma decisão favorável. Isso não existe. O negócio é o bom negócio para os dois, correto, né, com a qualidade que as duas empresas precisam. É mercado, mercado, funciona, não adianta, né? É o mercado e esse mercado ele é profissional. Mas nem todo mundo pensa assim, né? Sim, sim. Nem todo mundo pensa assim. Mas quando a gente migra de uma relação familiar para uma relação profissional, mudam as atitudes, né? Mudam os caminhos, sim, né? Sim. E se torna uma coisa muito mais assim, negócio mesmo, né? Deixa de ser só a relação pessoal, né? E se você claro não que a relação isso, pessoal sempre é importante, né? Porque também estabelece essa questão de confiança, né? Mas tem que ter o profissional, né? A gente sabe disso, né? Então isso é essencial, né? Principalmente no segmento que vocês atendem, né? E esse conhecimento que eu tive com esse italiano, que hoje é amigo, a gente se considera família, abriu algumas portas para alguns amigos deles industriais daquela área de Monza, Milão, né? Tentarem alguma coisa no Brasil. E eu passei a ser uma referência de uma pessoa de confiança dele, que a gente teve algum sucesso, né, com essa primeira empresa que a gente depois vendeu para a multinacional, que era do meu pai, do sócio italiano dele, que esse italiano entrou de sócio posteriormente no lugar do seu Raul Randon. Foi assim que aconteceu. E aí muitas empresas de amigos dele, desse segmento de semi-reboques, vamos chamar assim, de componentes, vinham para o Brasil querendo abrir uma empresa. Então eu achava que eu podia
Auxiliar. Auxiliar, mas aí você vê que não dá para ter 2, 3 famílias, né? É muito difícil. Não. Você tem que crescer muito, né? E botar pessoas chaves para cuidar. Como a coisa não era muito assim, né? Então a gente abriu algumas e fechou, né? E a Aspoc foi uma dessas empresas que ele abriu e depois me convidou para trabalhar, né? E assim, imagino que aconteceu agora, né? Nesses últimos meses, assim. As pessoas vão ficando mais antigas, né? Vamos chamar de velhas, vão ficando mais antigas. Vamos ficando jovem mais tempo. Exatamente. Né? Juventude acumulada, como diz o mas é engraçado que ele fez aniversário agora em agosto e eu falei assim, meus parabéns, mais um ano de vida. Ele falou, não, lógico que não, menos um. Eu estou caminhando para aquele lado, não para aquele lado lá, né? Então, assim, e assim me foi oferecido, né? Ter uma participação maior no negócio. E já nessa linha, assim, tu tem empresas em vários países, né? Então, não, em alguns. Não, né? Tem unidades, né? São culturas diferentes. Eu tenho contato com eles. Contato com eles. Mas como é que funciona essa... É difícil. É difícil. É muito diferente, né? Então, assim, falando da Aspoc, nós temos uma gestão de um francês, não sei se é uma gestão francesa, mas é uma gestão de um francês, que é uma pessoa muito do mundo, muito interessante, muito capaz. E, nos últimos 10 anos, foi um aprendizado. Ele é uma pessoa muito bem preparada e ajudou muito a gente aqui a se posicionar. Nós tivemos alguns problemas no sentido de mercado, da empresa ter que reduzir o tamanho. Isso vai muito de você perder participação em clientes, ganhar em outros clientes. E foi muito interessante, que foi um aprendizado, né? Você aprende a ser um pouco mais frio com algumas coisas, que não é o perfil do italiano, do latino, né? Eu até falava assim para ele, eu vou fazer essas coisas, mas eu nunca vou ser igual a vocês, porque para mim a empresa está muito envolvida com pessoas, né? E às vezes a gente olha para as pessoas, não é que a gente olha, fazem a gente entender que as pessoas são números e que a gente tem que mudar muitas coisas. Mas eu posso falar numa coisa muito interessante que aconteceu na Aspoc. E ainda tem o austríaco, que é muito diferente disso. O austríaco talvez seja um pouquinho pior nesse sentido. Alemão. Mais frio ainda. É uma mistura, né, Vincenzo? Porque assim, o Vincenzo tinha sócio, começou a Aspoc com sócio português, italiano, que era muito engraçado. Austríaco. Era muito engraçado. E depois, ao longo do tempo, aí foi o CEO... passou a ser um francês, né? É interessante porque os italianos também têm essa coisa, da coisa, né, correta, de números, de ter bons resultados. Mas em algum momento, aquilo vira uma família. É engraçado, né? Mas assim, e o desafio é você... separar as coisas. Separar bem isso, né? Assim, e contando uma parte assim que aconteceu na Aspoc do Brasil, num momento que a gente teve uma perda significativa de share de mercado, e a gente tinha que cortar as cabeças, vamos falar assim. Ele vinha para cá e vocês estão muito fat, né? Estão muito gordos, né? Essa empresa é macrocéfala, tem que reduzir. E a gente fez um acordo que começou por mim e por meus pares. Eu tenho 2 pessoas muito capazes e uma do lado de planejamento e uma do lado financeiro, que estão comigo até hoje, me acompanham em outros negócios também, ou pelo menos como consultores em outros negócios. E a gente vai manter todo mundo e a gente vai cortar os salários, principalmente o nosso, que eram os mais altos na época, né? E a gente manteve todo mundo. A gente fez uma redução, fez uma proposta que todo mundo aceitou e a gente manteve todo mundo. E hoje a gente deu a volta, a empresa está muito bem, graças a Deus. E a gente viu que a gente tomou a decisão certa, né? Se a gente tivesse cortado parte do nosso capital intelectual, eu não sei se a gente estaria na posição de hoje. Que era o que nos foi sugerido fazer na época, né? Então, assim, eu sei que isso pode ser um pouco romântico demais, mas a gente achou um meio termo e reduziu os números. Ficar dentro do que eles queriam. Na verdade, nós fizemos isso, só que de uma outra maneira. Não houve redução de pessoas, houve redução de número, mantendo-se as pessoas. Nós estamos falando lá de... As pessoas estão lá até hoje. Nós estamos falando lá de 2018, né? 2017, 2018, né? Quando a gente teve ali, principalmente, a questão eu diria um pouquinho antes. De legislação, né? Um de mudança de legislação ali que
né, alguns percalços que aconteceram ao longo do tempo aí de entra a lei em vigor, não entra a lei em vigor, né, entra produto novo, não, o produto já está aqui, mas agora a lei não existe, não precisa mais ser cumprida. Então, são histórias assim, né? Mas são oportunidades, né? Então, assim, sim. uma coisa também que eu acho que a gente tem que olhar é... Eu tenho um amigo que é muito engraçado e ele fala muito da UTI, né? Ele fala assim, tu já entrou numa UTI? Eu falei, não entrei, espero nunca entrar, né? E ele fala assim, quando você vê que o negócio está assim, ó, pico e vale, tá ótimo. Porque se tiver uma linha reta, é porque já foi. Deu problema. Então, assim, a gente tem que arriscar também em alguns momentos, né? É lógico que se eu conversar com o Nildo, que me ajuda, né, no planejamento financeiro, vamos dizer assim, da empresa, ele só vai se a bola estiver na marca do pênalti, né? Sim. Mas se eu só fizer isso, em algum momento, porque é o papel dele me orientar dessa maneira, olha, né? Aí a gente talvez fique igual a todo mundo, né? Então, em algum momento, você arrisca. E aí você erra algumas... O que tu disse aí é que tu arriscou e ficou com as pessoas e investiu nelas. Mas e eu entendo o seguinte, assim, é o meu pensamento. Não existe CNPJ forte se não tiver um CPF forte também. Ou seja, a pessoa também tem que buscar o autoconhecimento, não é só a empresa que tem que dar. Então, provavelmente, nesse momento de crise que houve na tua empresa, eu tenho certeza que as pessoas elas se conscientizaram e te ajudaram a chegar onde tu chegou até hoje, né? Porque ninguém faz nada sozinho também. O Nildo mencionou um momento muito interessante, que foi que a gente apostou numa legislação, num investimento muito alto, onde o governo te conduziu para isso, e depois simplesmente alguém deu uma caneta e a lei foi para o espaço. E a gente ficou com um abacaxi enorme na mão, né? Então isso você não recupera. Né? Só recupera depois com o trabalho, mas aquele já era. Alguns milhares, mas outras coisas deram certo, dólares aí. Né? Sim, e várias outras deram certo. O importante é que a gente, na balança, está pendendo mais para o lado certo. Né? Ótimo. E trabalhar direito, né? Tem que trabalhar de forma correta, né? Eu acho que você falou de CPF. Isso o Vincenzo tem aprendido bastante, né, Vincenzo? Né? Sim. Trabalhar, né? Vamos trabalhar. Trabalhar. E vale a pena, né? E vale Lógico. a pena a gente trabalhar, né? É uma coisa que, assim, ao longo da história das empresas, né? Nós estamos falando de empresas aí que vêm do teu pai, inclusive um italiano que foi para o Rio de Janeiro. Foi o único italiano que foi para o Rio de Janeiro, porque todos os outros vieram para baixo. Não sei o que ele foi fazer no Rio, mas ok. Não, e ainda, né, mais do que isso, né, ir para o Rio de Janeiro e enxergar oportunidade de negócio num ramo industrial que o Rio de Janeiro não tem este perfil industrial, apesar de ter grandes negócios, grandes empresas, como a própria sede da Petrobras, né, a Cozigua, né, que já não, né, já mas não tem não é um mais, estado que a gente pode considerar industrial. Não né? é industrial. Não é a veia do estado, né? Então, é uma história... E fornecer para o povo daqui, né? Porque eu acho que o pessoal começa... E morar na praia e fornecer para a serra. A gente trabalha bastante. Legal, é engraçado porque as pessoas têm uma visão. E é engraçado porque eu vejo isso, assim, não de maneira ruim, não, mas o pessoal começa a olhar do Rio para cima, aquele pessoal gosta de ficar na praia. E assim, eu digo assim, a gente deve fazer alguma coisa direito, né? Porque a gente manter um relacionamento com empresas da região sul do Brasil, por mais de 40 anos, fornecendo, é porque a gente deve trabalhar direito, né? Não se vive só de praia, né? Então... São as culturas, né, Vincenzo? São culturas diferentes, são métodos diferentes de trabalho, né? Mas se trabalha muito, né? A gente sabe mas quando a gente trabalha bem, as pessoas enxergam. Sim, não com importa certeza. de onde é, né? Com certeza. As pessoas enxergam. Mas não só enxergam como tu perdurou, né? E continua, né? O mercado vai e volta. Hoje você não fornece tudo que você queria para as empresas daqui, já forneceu mais, vai voltar em algum momento, né? As coisas são assim. Como tu disse, né? O coração os ciclos, né? Nos negócios a gente tem que evitar esse serrote, né? Nós temos que procurar trabalhar com um nível de estabilidade um pouco maior, né? Não trabalhar com instabilidade, todo, né? Mas esse é o planejamento, né? É isso que a gente senta para fazer e olha para o futuro e traz esse futuro para hoje, né? Para que evite este serrote, né? Porque muitas vezes um percalço muito grande derruba o negócio, né? Faz com que a gente tenha uma perda de investimento muito grande, diminuindo capacidade de investimento, né? Quando nós falamos de empresa que trabalha com tecnologia, que é o caso, né? Trabalha muito com inovação, com tecnologia, precisa de investimento
constante, principalmente em novos produtos, né? Bom, Vincenzo, a nossa história como planejar Nildo, Vincenzo, planejar as POC, né, ela começou a acontecer lá no início dos anos 2010, né? Quando a Planejar comprou a Chiapin, assessoria contábil e financeira, né? O Chiapin ainda é nosso sócio emérito até hoje, né? Mas toda essa história começou lá, que nós começamos a conhecer o Vincenzo. O Vincenzo tinha aqui uma empresa de assessoria técnica, inclusive, era uma empresa de consultoria, que era assessoria técnica, né? E tinha as POC, nós começamos lá, estuda as POC para cá, estuda as POC para lá, né? Olha números, e o Vincenzo gosta muito, né? O Vincenzo não disse que ele é engenheiro, né? Mas o Vincenzo, se entregar um texto grande para ele lê as 2 primeiras linhas, as 2 do meio, as 2 final, e se entregar um número para ele já dá o resultado na hora, né? Eu gosto de número. É engenheiro. Eu gosto de número. Mas conta para nós um pouquinho assim, essa experiência nossa, essa experiência do Vincenzo com as empresas, com os negócios, com a Planejar. Como é que se dá essa relação e o que tem de coisas boas e ruins nessa relação toda aí? É muito interessante você tocar nesse assunto, né? Como todo engenheiro, eu tinha horror a essas coisas, né? Eu não queria saber disso, né? Na época que eu conheci a Chiapin, eu gostava de produto, né? Então, eu sempre gostei de produto, né? Nem sei se eu gosto de número tanto assim, mas aprendi que eu tinha que gostar muito dos números, porque às vezes se você não olha bem os números, né, você derruba alguns resultados muito rápido, fazendo bobagem. E para ganhar esse dinheiro, né, as margens não são as mesmas, os lucros não são os mesmos, você tem que trabalhar muito, né, meses a fio para montar vamos dizer assim, um patrimônio, né? Uma situação de liquidez boa, né? Sim. E se você não cuidar bem disso a nível, né, da Planejar, vamos chamar assim, você derruba esses números e perde dinheiro muito fácil, né? E depois, então assim, naquela época ainda a gente era, né, a empresa era muito pequena, né? Então a gente conversava muito com a contabilidade para resolver problema, né? Não era para... Hoje eu acho que a gente está muito mais no momento de planejamento, né? De buscar novas alternativas, exatamente. Buscar novas oportunidades. Então, assim, foi uma ascensão muito interessante, porque depois que entrou a Planejar, a coisa ficou um pouco diferente. Eu acho que naquele momento eu também comecei a ter uma outra visão, né? Sobre isso, né? Que para mim era chato. É uma matéria chata, né? Para engenheiro mecânico, né? É uma matéria chata. Não, e ainda depois, né, Vincenzo? Todo produto... Só olhava o número ruim também, então é mais chato ainda. Todo produto desenvolvido, ele é o filho do criador, sem né? Dúvida. E aí vem um contador, muitas vezes, e diz assim, este produto tem que... tirar ele de linha, né? Ainda bem que nem tudo a gente aceita, né? Porque tem coisas que no final acabam dando certo, né? É porque nem tudo a gente olha só número, né? Sim, tem um viés estratégico, tem um viés até meio político, né? De você ter uma coisa, né? Às vezes carrega uma coisa não tão boa porque precisa, né? Porque senão ninguém olha para coisa muito boa, né? Então precisa das duas coisas, né? A gente até olha hoje assim, né? Ele aponta isso para mim. Esses produtos não... Por que você não para de fabricar esses produtos? Mas quando você chega num cliente, tu tem que ter esses também. Tá, né? certo. É o mix. Não tem muito jeito, né? Porque senão alguém vai ter. Esse alguém daqui a pouco vai olhar o teu outro e aí também. Vai ser teu concorrente outro. Então assim, né? Mas eu posso dizer assim que foi muito interessante até hoje ainda, né? Toda vez que eu venho para cá para o sul, né? Que eu venho cuidar da ASPOC mais de perto, eu tenho uma pauta com a Planejar, mais precisamente com o Nildo. Sim. Porque é muito interessante, a gente não conversa sobre os números da empresa só. A gente conversa sobre mercado, sobre planejamento, sobre um monte de coisa que é muito interessante. Eu acho que depois daquela fase bem pequena, né, vamos chamar assim, né, e quando a Planejar assumiu, que eu acho que é uma outra fase também, né, da própria época do Chiapin, a gente olhou isso de uma maneira mais estratégica. Isso me agrada muito. Melhor do que ficar olhando um númerozinho ruim, chato. Sim, né? eu acho que E quando os números melhoram, é melhor ainda, né? Aí
Aí tu passa a gostar dos números, né? Eu costumo dizer assim, né, Vinciano? Se a gente torturar, quanto mais a gente tortura os números, mais eles revelam a realidade, né? Então, o número é importante, mas claro que sempre olhando para o mercado, sempre olhando para as alternativas, né? Olhando quais são principalmente num mercado onde a Aspoc está inserida, que é um mercado muito regulamentado, né? Muitas normas, então tem que olhar para tudo isso. O que vem por aí, né? O ano passado nós estávamos falando da questão da queda este ano do mercado em função da entrada do Euro 6, né? Que ia ter uma queda de emplacamentos, né? Nós sabíamos disso, né? E tem que trabalhar com isso. Então tem que olhar para frente, tem que enxergar essas coisas também, porque isso também faz parte dos negócios, né? Não é só produzir, vender, e às vezes a gente faz isso, produz, vende, quebra, né? Tem que olhar todo o contexto de mercado e tem que olhar tudo isso, né? Muito bem. Magda? Então, voltando aqui agora, eu vou te fazer uma pergunta fora desse contexto. Como eu te disse, né, todo CNPJ ele é forte porque o CPF ele tem que ser forte também. Então, como é que tu consegue administrar a tua vida pessoal? Tu faz exercícios, como é que o Vicenzo cuida dele para ser tão forte o quanto ele é para administrar umas empresas de tal porte, né? E conseguir conciliar a família, conseguir conciliar toda esse contexto. É interessante porque, se eu for contar a história lá desde o início, né? Eu sempre viajei muito, principalmente para cá, né? A gente olhou para o sul do Brasil e aí não tem muito jeito. Então, algumas fases da vida você perde, assim. Tipo, a filha andava, começou a andar, você não estava perto, né? Então, algumas coisas assim, né? Teve uma coisa que uma filha minha falou muito interessante em algum momento, acho que ela devia ter uns 14 anos. Eu falei assim, mas a gente não conversa mais. Ela falou assim, você nunca está em casa, né? Então, essas coisas você repensa, né? E elas falam assim para mim, você trabalha tanto para quê? Para comprar remédio depois, para cuidar da saúde, né? Então, assim, mas como é que você vai fazer, né? Então, assim, mas o mais importante disso é que elas entendem todo esse esforço, né? Né? Então, realmente, a família é o ponto. Em algum momento da minha vida, quando eu era bem mais jovem, talvez eu pensasse mais no trabalho do que na família, porque acho que a família estava cuidada, a gente achava que estava tudo bem, né? Né? Hoje eu vejo que isso não tem nenhum... Né? Não tem nada comparável à família, né? Então, assim, nada. Né? Então, assim, você aprende isso, né? Eu tento me cuidar, logicamente, fazer exercício, né? O meu tênis viaja muito comigo. Ele só não sai da mala muitas vezes, né? Mas ele viaja bastante. Para cá, eu trago e aqui o frio me inibe um pouquinho, né? Então, né, o hotel não tem uma estrutura que eu gostaria tanto assim, mas aí eu tento ir para fora. Aí, quando vai para fora, vê aquela névoa da Transilvânia, e tu, quer saber? Não vou hoje não, amanhã eu vou. E aí vai. Mas assim, logicamente, quando eu estou no Rio, eu tento me exercitar, eu sempre tive o meu histórico de praticar esportes, de me exercitar, né? Esporte, alimentação. Né? Alimentação, eu sou guloso, gosto, né? Como bom descendente italiano, gosto de boa comida, né? Como de tudo. Só estou comendo menos agora. Né? Tem que pesar a comida. Agora estou pesando a comida. Estou pesando a comida, entendeu? Estou tentando, né? Porque a idade vem e fica mais difícil, né? Mas eu me cuido, sim, porque tem que... Sem saúde, realmente, você perde a vontade, né? Perde a força. Então, tem que manter isso. Quanto ao CPF que você falou, é uma coisa muito interessante, porque a gente vive no Brasil, às vezes, né? A gente vê muita coisa errada, né? Acho que o mundo é assim, tá assim, né? Infelizmente. Ou a gente via menos, né? Acho que ele sempre foi um mundo assim. E hoje as coisas aparecem muito mais pra gente. Então, eu não brinco, eu falo sério com minhas filhas, porque eu acho que cuidar do CPF, para mim, é um pouquinho mais além de só... É fazer a coisa certa, né? Isso. Então, eu falo muito para elas assim, né? Dormir bem vem de você não ter uma espada na cabeça para dormir e fazer a coisa certa. Então, assim, e é chato citar o Rio de Janeiro como um exemplo disso, mas eu acho que isso acontece no Brasil inteiro, né? Mas, assim, eu tenho um amigo que mora em condomínios, assim, perto da praia, e ele fala assim, Vinciano, você quer... Ele me chama de Vinché.
Você quer ver agitação? Vem aqui, fica nesse posto de gasolina do lado do meu prédio aqui, que vem esses garotos bonitos da Polícia Federal às 6 da manhã buscar sempre alguém aqui dentro. Então, eu falo muito para minhas filhas assim, ó, se eu posso deixar alguma coisa para vocês, é um CPF limpo, né? Jamais alguém 5 horas da manhã vai bater na nossa porta aqui para me tirar daqui por alguma coisa errada, entendeu? Eu acho que é isso que isso para mim é muito importante, é uma coisa que é muito forte, entendeu? Pois é, Vincenzo, aproveitando essa tua fala, né? Porque nós estamos falando do Rio de Janeiro, né? Do Vincenzo carioca, né? Que o Vincenzo disse que chamam ele de Vincenzo, né? Alguns chamam até de Vicente, né? Minha mãe me chama de Vicente, tu acredita nisso? Então ela é italiana, acho que ela tem preguiça. Então tem uma variação do nome, aí tem uma variação de 3 nomes, né? Mas como é que essa cultura, assim, Vincenzo, Rio de Janeiro, negócios Rio de Janeiro, família Rio de Janeiro, né, e negócios na Serra Gaúcha, como é que é administrar essas culturas, essas diversas variações de entendimentos do mundo das pessoas? Como é que é isso? Não sei se eu... Assim, Ontem, até reforçando, ontem ou domingo, não sei, o Vincenzo até postou lá no Face do Vincenzo um texto sobre né, tá na hora de parar de pensar rapaz, que vamos levar vantagem em tudo, né? Coitado dos meus 300 seguidores, né? Eu posto muita bobagem. Minhas filhas enchem o meu saco porque elas falam que eu posto só bobagem. Pai, você posta meme, você fica... Ninguém vai mais te seguir, você fica com posicionamento político. Eu falei, não tem político A, B lá, é a coisa certa, né? Mas a gente vive... E isso é complicado para mim, porque eu viajo muito, não só para a Serra Gaúcha, mas vou muito para as POC, vou muito para fora do Brasil, como várias pessoas que empreendem, assim. E é uma pena que você vê muitas coisas que você gostaria e quando você chega no lugar que você mais gosta, que é onde você vive, você não vê isso. Então, assim, é um choque, para mim, grande. Eu estou aqui em Caxias, apesar de vocês reclamam de violência, de um monte de coisa. Gente, eu ando na rua muito tranquilo aqui. Tá no céu aqui, né? Até porque a altitude é maior, né? Pode ser, mais perto, né? Mas, assim, no Rio de Janeiro, a gente está vivendo uma situação complicada, né? Eu moro num bairro que hoje é legal, mas já não é mais aquele bairro, né? Sim, inclusive tivemos um caso agora. Foi horrível. É horrível. É uma coisa absurda, né? Você na praia onde e olha, aquele que eu acho que eu frequento. Sim. O meu genro. Eu estava lá em dezembro até estava mostrando para minhas filhas, um dos quiosques que nós ficamos lá. O meu genro 2 dias antes estava ali bebendo, então assim, né? É complicado. Você tem que ter carro blindado, né? Sim. Não sei se eu nem tenho, mas as minhas filhas têm. Para elas eu coloquei, eu não tenho. E acho até que eu estou sendo leviano nisso aí, porque... Então você anda nos cruzamentos, você começa a andar devagar até ver se o sinal abre, que você tem que estar em movimento, você não fica do lado esquerdo, você encosta o carro para o cara não poder chegar. Você para no cruzamento, uma moto com 2 pessoas você já fica sobressaltado. Então, assim... tem que tomar remédio para pressão. Muita adrenalina. Né? E aí você vai em lugares muito diferentes e que você se sente bem, mas o problema é que a família fica, né? É verdade. Então, assim, eu transito muito, então, vamos dizer assim, meu risco diminui, né? Mas a família está sempre lá, né? Sim. Isso... vende tudo e vai embora. Isso é conversa fiada. Isso não funciona. Né? Não é solução para nada. Não. Né? Tem que estar aqui, enfrentar e ajudar de alguma forma. Muito bem. Magda. Ao longo desses anos, tu tem alguma história, alguma coisa que marcou na tua vida, assim, que tu gostaria de contar para nós? Dentro da tua vida empresarial, pessoal também? Tem tantas, né? Coisas boas. Pensa em uma aí. Vamos pensar assim. Como é que o Vincenzo enxerga, com essa veia empreendedora que tem, como é que o Vincenzo enxerga as oportunidades e dentro dessas oportunidades, quantas vezes o Vincenzo quebrou a cara nesses negócios,
Erros, acertos, né, percalços, o que dá para contar para quem está nos ouvindo e nos vendo agora, o que dá para contar de toda essa trajetória aí de, principalmente assim, oportunidades e fracassos e sucessos? Olha, eu acho que você não tem que ter, você tem que ser comedido, mas assim, o medo não pode paralisar, né? Então, assim, a relação que você tem que ter de negócio para a vida, ou morar no Rio de Janeiro, tudo isso é medo de fazer algum negócio, de aproveitar uma oportunidade. Quando o medo é excessivo, o medo é interessante se você usar ele para você pensar em algumas consequências e medir e arriscar, mas se ele for excessivo, você fica paralisado. Então, sei lá, né? Meu pai que dizia assim, meu pai era uma pessoa muito agitada, né? Era bem assim, né? Então ele falava assim, quando eu estiver deitado naquela caixa de madeira, aí eu vou estar tranquilo. Então, sabe, enquanto eu estiver aqui respirando, eu tenho que... Né? Então, assim, né? E emendando uma história, olha só que interessante, que é uma coisa que não é problema contar, já doeu bastante. A gente, nos anos 90, viveu um sequestro na família. Meu pai foi sequestrado e ficou 77 dias em cativeiro. Meu Deus. E já tinham entregue, já foi, ponto final. Mas você nunca perde a esperança, né? Você aprende a rezar muito mais, muitas coisas assim. Então, aí eu sempre penso nisso de uma maneira boa, no sentido de... Isso foi a pior coisa que já aconteceu. Pior do que isso não tem, entendeu? Então é fácil enfrentar outras coisas. Sim, e dentro dos negócios, quais são assim, Vincenzo, quais são as maiores dificuldades que o empreendedor brasileiro passa na visão do Vincenzo? Achar gente boa para trabalhar junto com você. É difícil. Pessoas. Ou pelo menos com a mesma vontade, né? Porque não tem gênio, mas tem que ter vontade, né? Porque eu acho que você é um multiplicador, você, né, ajuda. Se a pessoa quer aprender, você tenta, você tem que... Eu estou aprendendo toda hora, né? É tão bom continuar aprendendo, né? E eu estou aprendendo muito com minhas filhas agora, elas trabalham comigo, né? Sim. É muito interessante, é uma outra geração. É outra forma de pensar, é outra... Né? Mas é tão bom isso, sabia? Porque eu fico lembrando de como eu era lá atrás. Eu era muito... Vou usar uma expressão carioca, Zé Mané, entendeu? Eu acho que eu estou melhorando, né? Ainda estou longe de estar bom, mas assim, e é bom, esse pessoal tem uma visão muito diferente das coisas, né? Ajuda bastante, né? Sim. Essa mescla de gerações, ela pode ser muito gratificante, né? Só que, lógico, né? Sempre pensando na questão de conflitos familiares também, isso né? Que acontece, precisam ser administrados. Eu olho hoje, né? o que eu tenho, eu fiz isso muito com meu pai, a gente tem que conter esse ímpeto em alguns momentos, e a gente tem que entender, né, como o ímpeto, eles têm que entender a experiência também, então já começa uma confusão já aí, né? Mas as empresas são feitas de pessoas mesmo, então eu acho que é isso que faz a diferença mesmo. Nós estávamos brincando antes, né, Vincenzo? O Vincenzo gosta de números, eu até disse, né? Não, eu gosto de pessoas. Eu gosto de pessoas pra caramba. Isso, se der um texto pro Vincenzo, ele vai ler as duas primeiras, as duas do meio e as duas finais, né? E os números ele olha, mas não é só isso, né? Não. Claro que a gestão de um negócio é feita de números, mas todo o gestor, todo o empreendedor tem que gostar de pessoas, né? Porque se não gostar de pessoas, não gosta de negócio, né? Os negócios são feitos de pessoas, né? Então, a gente precisa gostar de pessoas. Vincenzo, sucesso é uma coisa que define muitas vezes, é uma definição totalmente diferente de uma pessoa para outra, né? O Vincenzo comentou antes que eu só vou quando a bola está na marca do pênalti. Não, eu faço gol de escanteio, de 3 dedos, também de trivela, tá? Então eu também sou arrojado, eu também arrisco e por isso é que nós estamos onde estamos, né? Tanto o Vincenzo quanto nós da Planejar, né? É porque nós também somos arrojados, né? O nosso crescimento enquanto empresa se deu em função de ser arrojado, sempre olhando, né, qual é a parábola que a bola tem que fazer para chegar no gol, seja da marca do pênalti ou seja do Quando eu falei né? isso é porque a tua visão para a empresa do outro é assim. Porque você tem que ser cuidadoso com o outro e orientar da melhor forma. Mas lógico que no teu empreendimento você é tão
Arrojado, né? Arrojado, quanto eu acho que eu fui em várias vezes da minha carreira, obviamente. Mas falando em sucesso, definição de sucesso. Para alguns, definição de sucesso, para um piloto de Fórmula 1 é ser campeão mundial. Para um jogador de futebol é chegar na seleção. Para um contador é ver os negócios que ele cuida, né? Porque nós somos cuidadores de empresas, muitas vezes, né? Um negócio que ele cuida, crescendo, se desenvolvendo e ampliando os seus negócios, né? O que é sucesso para o Vincenzo? A gente pode botar aquelas frases feitas, né? Tem frases que estão escritas aí, um monte de coisa, como não, você essas falou. não valem. Não, então, não é. Para mim, sucesso é você gostar muito do que faz. Eu gosto muito do que eu faço. Gostar muito do que faz, ser feliz no que faz, tendo uma família, né, maravilhosa por trás disso, né? Todo mundo com saúde, mas assim, o meu sócio é muito engraçado, né? Ele fala muito assim, né, em outros negócios, né? Ele fala assim, e aí, Fernando, vai acordar para trabalhar? Ele falou assim, não, vou acordar para me divertir, vou para o meu prazer, meu lazer. Quando você trata o trabalho dessa maneira, a chance de dar certo é muito grande. Se você acorda, ai, que saco, vou ter que trabalhar. Gente, então nem vai. É isso aí. Sabe? Eu acho que sucesso é isso, é gostar do que faz, sim. Isso em todos os níveis, né? Líderes e liderados, né? Porque aí as coisas afloram, né? Com criatividade certeza. aflora, né? Tudo, né? E eu vou fazer uma outra pergunta agora para ti. Como é que tu lida com a concorrência, assim? O que tu... É algo para ficar de olho? Né? Como é que funciona isso na tua visão? Eu me preocupo em fazer o meu trabalho. Às vezes eu fico muito preocupado e chateado que a concorrência fica de olho no nosso trabalho. Chato isso, né? Porque acho que cada um tinha que cuidar de si. Lógico que você tem que olhar a concorrência, né? É uma prática de mercado. Óbvio, você tem que ficar de olho, ficar antenado, né? Algumas boas ideias surgem de lá, você tenta fazer alguma coisa melhor. Mas, assim, olhar para você no sentido de ficar no teu pé, enchendo o saco. Eu procuro não olhar para a concorrência, eu procuro olhar para as nossas ideias, para o que a gente acha que é bom e de olho na concorrência a gente para ver tendência. Isso eu acho que é muito interessante. Perfeito. Mas eu gosto de olhar o meu trabalho, Perfeito. sabe? Quando a gente fala em concorrência, né, Vincenzo, eu sempre digo assim, né? Enquanto a concorrência estiver olhando para nós e nos copiando, tá bom, né? O problema é quando inverte isso, e no mundo dos negócios é assim, né? Enquanto nós formos a referência, tá bom. A partir do momento em que nós temos que copiar as referências, começa a complicar, né? E eu digo sempre que o Vincenzo e as empresas aí, né? As POC principalmente, né? Mas é inovação, é o tempo inteiro trabalhando inovação, e trabalhar inovação é olhar mercado, né? E estar à frente da concorrência, né? Então isso é importante, né? Vincenzo, nós temos aqui vários empresários e empreendedores, principalmente da nossa região aqui, que estão nos assistindo. O que o Vincenzo deixaria de conselho, pensando já que nós estamos concluindo o nosso Pode Planejar, a nossa terceira edição do Pode Planejar, o que o Vincenzo deixaria de, não vou dizer conselho, porque se conselho fosse bom seria vendido, né? Mas de dicas para novos empreendedores, para pessoas que querem ir por o caminho do empreender? Deixar conselho para empresários daqui da região, eu me espelho nos empresários daqui, então eu não me atreveria a dar conselho para ninguém. Assim, mas para quem está iniciando, para quem está iniciando o negócio, tem que arregaçar a manga e trabalhar. Eu só conheço trabalhar, não tem muito jeito não. Mas assim, tem que estar antenado com as coisas, né? Tem que ter uma visão, né, aberta, né? E a gente é muito preso às nossas culturas. E é engraçado, né? Não tem cultura mais, né, vamos dizer assim, fechada do que essa região aqui. E aqui é onde eu vejo as coisas mais inovativas, né, se a palavra no português está certa, é nessa região aqui. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar muito para a inovação. Hoje eu acho que a palavra é inovação. E arriscar, né? Lógico, é muito fácil falar arriscar, e aí? Mas a gente consegue mensurar o grau do risco. Hoje né, você tem, Vincenzo? hoje você tem muitas ferramentas para isso também.
eu admiro muito os empreendedores do passado, né? Hoje é mais fácil. Hoje você tem muitos, né, muitos números, muitas referências, muitas informações. Tem métricas que conseguem dizer você qual tem é o teu grau de risco. Imagina, né? na época do... Posso citar nome aqui? Eu acho que com todo respeito, porque... pensa no seu Raul Randon. Sim. Deixar um legado, né? Caramba, e não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, não tinha... nem fax na época, era telex, sei lá, era telex. Telex. Nem telex, telefone. Não, antes do telex era É telegrama muito engraçado, ainda. né? Uma vez eu fui com a minha filha num casa-cor desse, né? E tinha um telefone de discar. Ela falou, o que é isso? Minha filha que hoje tem 25 anos. Eu falei, isso é um telefone. Né? Então, olha só. Né? Então, assim... Hoje é mais fácil, né? Agora, tem menos oportunidades? Não sei, o mundo já conhece muita coisa, né? Por isso que eu acho que é a inovação, né? Sim, fazer diferente. Bom, tudo que tu faz, né, é de uma grande responsabilidade e afeta a vida das pessoas. Qual é o impacto social nas comunidades que você, as POC, né, atua? O que é feito? O que você... Olha, eu acho que a gente manter empregabilidade, empregar, eu acho que, né, isso ajuda muito as pessoas, né? Obviamente, você vê pessoas... Nós temos pessoas com a gente de muito tempo, né? E aí você vê que o filho nasceu, está na faculdade, está se formando, isso é muito legal de ver. Mas, assim, hoje, a gente tem algumas ações com empresa, no Rio, bastante, e na pessoa física. Eu faço muita coisa nesse sentido. A gente não precisa ficar falando nada para ninguém. Uhum. Né? Quem recebe sabe, te conhece. Então, eu faço muita coisa assim. Eu procuro fazer a minha parte nesse sentido. Eu acho que a gente tem que aprender a dividir também, sabe? Uma coisa que eu aprendi na empresa também. Lógico que os números, parece uma hipocrisia falar, os números não permitem, a gente tenta, né? Mas a gente tem que aprender a dividir. Senão, não dá certo, né? Não... Sim, perde sentido alguma coisa. Não dá certo, né? Meu pai dizia, né? Era engraçado, vou contar uma piada assim, que eu posso falar. Só conta para todo mundo ali. Todo mundo do microfone para nós. Não. Não, mas não é nem uma piada, é uma história, né? Porque eu perguntava, meu pai era muito pequenininho, né? Então tinha pessoas muito maiores do que ele, né? E ele falava assim, e eu falava assim, mas... perguntava para ele, né? Ele é grande, ele é muito maior do que você, né? Por isso que ele tem mais coisas do que você. Ele falou assim, olha, ele come a mesma quantidade de comida que eu, né? Porque o estômago dele deve ser bem parecido com o meu. Então, assim, ele queria dizer nesse sentido que não dá para ser tudo para um só, entendeu? Uhum. Não dá, você tem que aprender a dividir mais as coisas, né? Dividir. Acho que isso é um bom caminho. É um bom né? caminho. É um bom caminho. Com certeza. É lógico que você é um empreendedor, você tem o maior risco, você tem a maior fatia do bolo, né? Porque na hora também dos problemas você acaba, às vezes, estando muitas vezes sozinho para resolver isso, né? Seja com o seu patrimônio, seja com o teu CPF, né? Mas eu acho que quando a coisa está boa, tem que aprender a dividir, sim. Muito bem. Bom, Vincenzo, estamos chegando na nossa reta final aqui. Qual é o recado final do Vincenzo aí para quem está nos assistindo? Tá preparado para isso não, né? Mas eu acho que o momento hoje para mim, sabe, das coisas que a gente tem visto o tempo todo, isso me incomoda muito, isso me afeta, às vezes mais do que meu trabalho, é fazer o bem, sabe? Eu penso muito em fazer o bem, não é demagogia não. Eu acho que as pessoas esquecem disso. Né? Tem gente que só olha para dentro, né, o tempo todo, muito egoísmo. Eu tô nessa fase, né? Preocupado com as minhas coisas, de fazer, né? Ok, mas fazer o bem, eu acho que as pessoas esquecem bastante disso. Eu acho que isso é um bom começo. Fazer o bem faz bem, né? Eu me sinto, então. eu me sinto melhor presenteando do que ganhando presente. Nós falamos muito, sempre, nós falamos sempre na Planejar isso, né? Fazer o bem faz bem e a gente não olha a quem, né? Então, fazer o bem às pessoas, né? Isso faz parte, isso faz parte da nossa responsabilidade social, né? Então, acho que é isso. E dos nossos valores, né? Dos nossos valores, com certeza. Magda, teu recado final.
Eu entendo que e acredito que as pessoas que nos assistirem vão realmente se inspirar muito, né? Tomara. Tudo que tu falou. Tomara que tenha sido positivo. Foi muito pra positivo, Augusto. muito inspirador. Quero agradecer novamente, né, por tu ter aceitado esse convite. Eu agradeço, eu não esperava isso, não tinha a mínima ideia. Que bom, a gente ficou muito feliz conhecendo um pouco mais do Vicente. Legal, obrigado. Né? Obrigada. A gente gosta das coisas de surpresa assim mesmo. É. Espontâneo. Acho né? que o Dildo Então, achou que ele fala demais, vai ser bom, porque ele fala assim. Eu sou mais tímido do que você pensa. Passou 1 hora e a gente nem viu e a gente está só contando verdade, histórias foi um papo e conversando. mesmo. Eu Então, fiquei preocupado é muito com o que ele vai legal me perguntar, o que eu vou ter que dizer. Mas foi tranquilo. Ele estava preocupado que eu ia botar ele em fria, né? Mas não, a ideia do nosso Pode Planejar, Vincenzo, é justamente isso, né? É trazer inspiração para as pessoas, né? Para quem quer empreender e aprender com quem já empreendeu, né? Então, essas dicas, muitas vezes que a gente acha que elas não têm, né? As minhas histórias não têm nada a ver com os outros, mas algumas dicas que a gente passa para as pessoas são muito valiosas, tá? E são de graça, né? Então, isso também é ajudar, isso também é olhar para o outro, né? Então, quando a gente fala o Pode Planejar, a ideia é justamente esta, né? Muito bem, convidamos a todos para que nos acompanhem, nos sigam no nosso Instagram, né? Estamos concluindo a nossa 3ª edição do Pode Planejar, né? Nos acompanhem nas redes sociais e mandem para nós sugestões, temas e o que vocês gostariam que nós debatêssemos e discutíssemos aqui, né? Todas as nossas edições ficam gravadas no YouTube, podem ser assistidas, vistas e revistas quantas vezes vocês quiserem. Muito obrigado, até a próxima.